A Era de Ouro de Hollywood não foi apenas uma era de filmes e estrelas glamorosas, mas também um tempo de truques de publicidade escandalosos. Os estúdios e agentes de imprensa orquestravam eventos falsos, encobrimentos escandalosos e truques sensacionais para promover seus atores e filmes. Muitos desses truques cruzaram limites éticos, envolvendo enganação, táticas de choque ou humilhação pessoal. Tudo em nome de ganhar manchetes. Abaixo está um relatório detalhado sobre algumas das acrobacias publicitárias mais notórias daquela época. Cada uma com sua descrição, os atores ou estúdios envolvidos, contexto e motivação, reação do público e impacto a longo prazo nas carreiras ou na percepção pública. Casamentos de lavanda. O casamento arranjado de Rock Hudson com Phyllis Gates. Os estúdios da Era de Ouro de Hollywood não apenas criavam fantasias na tela, mas também, às vezes, fabricavam ilusões fora dela, especialmente para esconder aspectos da vida pessoal de uma estrela que poderiam prejudicar seu apelo nas bilheterias. Um exemplo principal de tal façanha foi o casamento arranjado do ator Rock Hudson com a secretária de seu agente, Phyllis Gates, em 1955. Este foi um clássico casamento de lavanda, uma união orquestrada para mascarar a homossexualidade de Hudson, numa época em que ser abertamente gay era tabu em Hollywood. Rock Hudson era um galã em ascensão nos anos 50, conhecido por sua imagem alta, bonita e tipicamente americana. Nos bastidores, no entanto, Hudson era gay, e seu estúdio e agente pessoal estavam desesperados para manter esse fato em segredo. Em 1955, rumores sobre a vida privada de Hudson começaram a circular em colunas de fofocas, e revistas escandalosas como a Confidential Magazine estavam se preparando para expô-lo. Um casamento entre Rock Hudson e Phyllis Gates, que convenientemente era a própria secretária de Wilson. O namoro foi rápido e em grande parte encenado. Gates foi vista em público com Hudson algumas vezes, e em novembro de 1955, os dois se casaram discretamente em Santa Bárbara. A cerimônia foi pequena e mantida em segredo até depois do fato. Imediatamente após Hudson dizer sim, Wilson telefonou para as poderosas colunistas de fofocas, Hedda Hopper e Luella Parsons, para divulgar a notícia de que o solteiro mais cobiçado de Hollywood agora era um homem casado. O estúdio então forneceu à imprensa um fluxo constante de imagens domésticas saudáveis. Hudson e Gates em lua de mel, em sua vida doméstica acolhedora, etc., com revistas de fãs publicando citações como: "O casamento acabou sendo tudo o que eu esperava e mais." E o de Hudson. Atores, estúdios envolvidos. Rock. Hudson era o ator no centro. Phyllis Gates, embora não fosse atriz, tornou-se uma figura pública brevemente como Sra. Hudson. Henry Wilson foi o principal arquiteto, sem dúvida com a bênção da Universal Studios, que tinha Hudson sob contrato. Na época, os estúdios gerenciavam cuidadosamente as imagens das estrelas, e a Universal estava investindo em Hudson como um grande astro romântico. Também envolvidos indiretamente estavam os colunistas de fofoca, que foram cooptados para o plano. Ao dar-lhes uma exclusiva sobre o casamento, Wilson garantiu que eles colaborariam e apresentariam a notícia de forma elogiosa, em vez de investigarem mais a fundo a vida privada de Hudson. Contexto e motivação. O contexto era um Hollywood onde a imagem era tudo. Um protagonista gay, na década de 1950, era considerado impossível. Os estúdios temiam que, se o público feminino suspeitasse que o galã na tela não se interessava romanticamente por mulheres na vida real, isso destruiria seu apelo romântico e o sucesso financeiro de seus filmes. Além disso, a homossexualidade era estigmatizada e muitas vezes equiparada a escândalo ou desvio moral naquela época. A imagem masculina impecável de Hudson havia sido cuidadosamente construída, e proteger essa ilusão era fundamental. A motivação, portanto, era abafar os rumores crescentes e satisfazer as expectativas do público. Ao casar Hudson, o estúdio e o agente esperavam responder às incômodas perguntas: por que este homem deslumbrante não está comprometido? E silenciar os boatos. Foi uma manobra de relações públicas proativa para manter uma narrativa fictícia da vida pessoal de Hudson alinhada com sua imagem na tela. Henry Wilson era conhecido por tais táticas. Na verdade, organizar relacionamentos para seus clientes fazia parte de seu modus operandi. No caso de Hudson, o arranjo com Gates foi tão calculado que Wilson até coreografou suas interações. Como observa uma fonte, Wilson coreografou tudo, desde o casamento até a publicidade da lua de mel.
A própria Gates. A elfa posteriormente disse que amava verdadeiramente Hudson, mas muitos dos passeios públicos deles foram orquestrados pela imprensa, não muito diferente de cenas em um filme. Censores e decotes. A controvérsia de Howard Hughes e Jane Russell em O Proscrito. Nos anos 1940, uma manobra publicitária escandalosa aconteceu em torno do filme The Outlaw e sua voluptuosa estrela estreante, Jane Russell. Este truque, orquestrado pelo excêntrico produtor-diretor Howard Hughes, envolveu ultrapassar limites sexuais na tela e depois usar a batalha de censura resultante como ferramenta de marketing. Foi um exemplo clássico de que não existe má publicidade. The Outlaw foi um filme de faroeste com Jane Russell, de 19 anos, em seu papel de estreia. Hughes ficou obcecado em destacar os atributos físicos de Russell no filme. Ele projetou famoso um sutiã especial para Jane Russell acentuar sua figura. Uma peça de engenharia que, por si só, tornou-se parte da publicidade. Como Hughes previu, as cenas provocativas do filme com Russell entraram em conflito com os censores do Código Reis. Joseph Brin, o principal censor de Hollywood, objetou que os seios da moça estão chocantemente destacados no filme. Hughes se envolveu em uma longa disputa com a administração do código de produção, atrasando o lançamento amplo do filme. Em vez de evitar esse problema, Hughes o usou como arma para a publicidade. Ele vazou e exagerou a disputa de censura, gerando manchetes sobre como os censores não querem que você veja Jane Russell. Ele encheu as cidades com outdoors provocantes de Russell, instigando o público com frases como: "Como você gostaria de brigar com Russell?" Ele também encenou fotos publicitárias, sendo a mais famosa de Russell deitada em um monte de feno, saia levantada para revelar suas pernas e um olhar sedutor, que se tornou uma das imagens mais controversas de Hollywood nos anos 40. Hughes atrasou o lançamento geral por anos, enquanto mantinha a expectativa viva. Russell, sob contrato, passou 2 anos fazendo aparições na imprensa para promover o filme, ganhando o apelido de a atriz do filme imóvel, porque o filme estava preso pela censura enquanto ela fazia aparições públicas. Howard Hughes era o líder, e Jane Russell era o elemento central involuntário da campanha. O filme inicialmente teve uma estreia limitada em 1943, mas não foi amplamente distribuído até 1946 pela United Artists devido a questões de censura. A empresa de produção de Hughes estava por trás disso. Não foi uma estratégia oficial de um grande estúdio, mas tinha toda a cobertura do filho secreto, a adoção de Loretta Young e Clark Gable. Nem todas as acrobacias publicitárias eram para criar entusiasmo. Algumas eram para esconder escândalos. Um exemplo famoso envolveu a atriz Loretta Young e o galã de cinema Clark Gable, na década de 1930. O truque deles foi essencialmente uma encenação para encobrir uma gravidez fora do casamento, uma história de adoção falsa fabricada para preservar suas imagens públicas impecáveis. Em 1935, enquanto filmava Call of the Wild, a solteira Loretta Young teve um breve caso com seu costro casado, Clark Gable, o que resultou na gravidez de Young. Naquela época, uma gravidez fora do casamento era considerada um escândalo que acabava com a carreira. Para evitar a desgraça pública de ambos os astros, Young desapareceu de Hollywood até dar à luz em segredo, e então elaborou um plano. Ela alegou ter adotado uma menina de um orfanato em 1937. Na verdade, sua própria filha biológica com Gable. O estúdio e seus agentes apoiaram essa ficção. Young até encenou sessões de fotos, mostrando-a como uma mulher solteira e compassiva, adotando um bebê, o que transformou a narrativa em um ato de caridade em vez de um escândalo. Loretta Young orquestrou a história de fachada com o provável conhecimento de seu estúdio, e possivelmente do estúdio de Gable, já que Gable era um dos astros mais valiosos da MGM. O próprio Gable manteve-se publicamente em silêncio e não reconheceu a paternidade. O sucesso do estratagema exigiu controle rigoroso. Os solucionadores do estúdio garantiram que a imprensa não investigasse muito a fundo, e os colunistas de fofocas foram mantidos afastados pela história oficial da adoção. O golpe do corpo, a manobra ao estilo Gone Girl de Marie McDonald. Em meados da década de 1950, à medida que a televisão avançava e o controle dos estúdios diminuía, alguns atores tomaram medidas extremas para gerar publicidade. Um dos exemplos mais bizarros foi a farsa de sequestro de 1957 da atriz Marie McDonald, apelidada de The Body, por seu físico espetacular.
Este truque era digno de um romance de suspense e, de fato, a ajuda pode ter sido inspirada por um caso envolvendo uma falsa abdução, que se transformou em escândalo e suspeita. Em 4 de janeiro de 1957, Marie McDonald desapareceu de sua casa em Los Angeles sob circunstâncias alarmantes. Sua mãe recebeu naquela noite um telefonema frenético de um homem que afirmava que ele e um cúmplice haviam sequestrado Marie à mão armada. Quando a polícia chegou à casa de Marie, encontraram sinais de luta e uma misteriosa nota de resgate na caixa de correio. A história cativou o público. Uma deslumbrante estrela de Hollywood sequestrada no meio da noite. Surpreendentemente, Marie reapareceu no dia seguinte, encontrada atordoada perto de uma rodovia. Ela contou às autoridades uma história incrível. 2 homens estranhos haviam invadido, drogado-a e mantido-a em cativeiro em uma casa remota. Ela afirmou que escapou quando os sequestradores ficaram assustados com as notícias da caçada, transmitidas pelo rádio, e a liberaram na beira da estrada. Ela até tinha ferimentos leves, hematomas, dentes quebrados, consistentes com uma provação. A princípio, a mídia e o público a trataram como vítima de um crime horrível. Mas logo, os detalhes não batiam. Os investigadores notaram que Marie parecia estranhamente proativa durante o seu suposto cativeiro. Ela conseguiu ligar para um colunista de fofocas e para o seu agente enquanto os sequestradores não estavam olhando, e deu versões diferentes dos eventos para pessoas diferentes. A polícia encontrou um romance na casa dela. The Fuzzy Pink Nightgown, cuja trama envolve um sequestro encenado de uma estrela de cinema. O ceticismo cresceu de que Marie McDonald talvez tivesse planejado todo o episódio como um golpe publicitário. Um júri de acusação foi convocado para examinar as inconsistências. No final, embora muitos suspeitassem de uma farsa, nenhuma acusação foi feita. As evidências eram inconclusivas. Marie insistia, indignadamente, que tinha realmente sido sequestrada, embora mais tarde tenha recuado em algumas alegações. A própria Marie McDonald era a figura central e provavelmente a mentora. Em 1957, sua carreira no cinema tinha desacelerado, e ela era mais conhecida por sua vida pessoal tumultuada do que por qualquer sucesso recente. Nenhum estúdio estava diretamente envolvido. Se algo, os estúdios ficaram envergonhados pelo incidente. Este foi um golpe publicitário perpetrado por Marie sozinha ou com um pequeno círculo em vez de um evento de relações públicas sancionado por estúdio. De fato, pode-se dizer que este golpe foi uma tentativa desesperada de uma estrela em declínio de gerar manchetes por conta própria. Marie tinha o apelido de The Body e participou de alguns filmes nos anos 40. Em meados dos anos 50, ela pode ter sentido sua fama diminuindo. Também é possível que ela tivesse motivos pessoais entrelaçados com questões psicológicas. Alguns relatos sugerem que Marie tinha uma inclinação para o drama e pode ter estado lutando emocionalmente. Independentemente disso, orquestrar um falso sequestro é uma medida extrema, implicando que ela sentia que tinha pouco a perder. Ela sabia que a imprensa iria correr para uma história tão sensacional. Era essencialmente uma isca para manchetes. Inicialmente, o público e a imprensa reagiram com choque e simpatia. Por um curto período, Marie McDonald estava em todas as capas, como uma donzela em perigo, que sobreviveu a um pesadelo. No entanto, à medida que as contradições surgiram, o tom mudou para ceticismo e ridículo. Quando vazou a notícia de que o grande júri não encontrou evidências sólidas de um verdadeiro sequestro, muitos concluíram que era tudo um golpe publicitário. O Tribunal da Opinião Pública pode ser severo. Marie passou de objeto de pena a alvo de piadas em alguns círculos. As manchetes que antes diziam "estrela sequestrada" transformaram-se em comentários cínicos sobre uma história de garota desaparecida. Ainda assim, como nenhuma prova definitiva da farsa foi estabelecida, alguns fãs deram a ela o benefício da dúvida. O caso permaneceu oficialmente sem solução, o que, de certa forma, prolongou o mistério. Mas, no geral, a percepção era de que sua credibilidade havia sido seriamente prejudicada. Hollywood, sempre cauteloso com a má imprensa, provavelmente se distanciou. Os produtores pensariam 2 vezes antes de contratar alguém que encenou uma farsa nacional. Jayne Mansfield, a rainha das acrobacias publicitárias extravagantes. Nenhuma discussão sobre acrobacias publicitárias da Era Dourada está completa sem Jayne Mansfield, a loira deslumbrante dos anos 1950, que praticamente fez das acrobacias publicitárias seu cartão de visita. Ao contrário de outros nesta lista, as acrobacias de Mansfield não eram crises únicas ou disfarces, mas uma estratégia contínua para se manter nas manchetes. Elas iam de travessuras, com trajes provocantes, a comportamentos públicos chocantes, escandalosos e muitas vezes deliberadamente encenados. As façanhas de Mansfield eram às vezes divertidas, frequentemente provocativas,
e ocasionalmente saíam pela culatra, mas fizeram dela uma das atrizes mais comentadas de sua era. Jayne Mansfield orquestrou inúmeros pequenos eventos para gerar publicidade, ganhando a reputação de uma promotora astuta de si mesma. Algumas de suas manobras mais infames. Falhas de guarda-roupa planejadas. Mansfield era notória por se acidentalmente expor. Em janeiro de 1955, em um evento de imprensa na Flórida para o filme de outra estrela, ela usou um biquíni vermelho mal ajustado. Bem no momento certo para os fotógrafos, Jayne mergulhou na piscina e seu top saiu. A imprensa conseguiu fotos dela emergindo sem a parte de cima, o que causou sensação. Esse incidente levou diretamente a Warner Brothers e Playboy a abordá-la com propostas, exatamente o tipo de atenção que ela buscava. Da mesma forma, em junho de 1955, seu vestido tomara que caia, desceu até a cintura 2 vezes em uma noite. Uma vez em uma festa de cinema. Depois em uma boate, expondo seu busto para os espectadores e câmeras. Cada vez, manchetes seguiam. A foto do jantar com Sophia Loren em 1957. Talvez a façanha mais icônica de Mansfield tenha ocorrido em um jantar em Beverly Hills, realizado em homenagem à atriz italiana Sophia Loren. Jayne, que não gostava de ser ofuscada, usou um vestido extremamente decotado e garantiu que estava sentada ao lado de Loren. Enquanto os flashes disparavam, Mansfield inclinou-se teatralmente para a frente, permitindo que seu generoso busto caísse para fora do vestido, expondo deliberadamente um mamilo. A olhada de canto de olho de Sophia Loren para o peito de Jayne foi capturada em uma fotografia agora famosa. A imagem, com Loren parecendo chocada com o que Mansfield estava acidentalmente mostrando, foi publicada mundialmente e se tornou uma das fotos mais comentadas da década. Era claramente uma jogada de publicidade. Mansfield sabia que uma exibição tão evidente roubaria os holofotes. Publicidade com o propósito de escandalizar. O arsenal de truques de Mansfield também incluía coisas como andar por ruas lotadas com roupas reveladoras, aparecer em eventos com seu chihuahua de estimação enquanto usava apenas um biquíni, e até mesmo façanhas excêntricas como se tornar a primeira atriz americana a aparecer nua em um filme sonoro convencional, o filme de 1963. Promises. Ela arranjou fotógrafos no set para que as notícias de suas cenas de nudez se tornassem manchetes antes mesmo do filme ser lançado. Ela deu uma festa de aniversário para si mesma em uma praia de nudismo em 1960. No Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 1958, chocou os espectadores ao aparecer em um carro alegórico sem a parte de cima. Essencialmente, nenhum local estava fora dos limites para uma façanha de Jayne Mansfield, de Hollywood à Europa. Ela causaria sensação. A própria Jayne Mansfield era a força motriz, embora seus publicitários certamente ajudassem na coordenação. No início de sua carreira, a 20th Century Fox tentou moldá-la como a próxima Marilyn Monroe, e provavelmente aprovou algumas das suas travessuras. O primeiro marido de Mansfield era um profissional de relações públicas, o que pode explicar sua aptidão para PR. Mais tarde, à medida que seus papéis nos filmes diminuíram, Jayne usou sua fama de forma independente por meio de atos em boates e aparições. Assim, ela era essencialmente sua própria máquina de publicidade. Nenhum estúdio organizava isso sozinho. Mansfield assumiu o controle de sua PR pessoal, às vezes até contra a vontade dos estúdios. Contexto e motivação. Jayne Mansfield apareceu no cenário em meados da década de 1950, quando Marilyn Monroe era a rainha. A motivação de Mansfield era ser notada e conquistar seu próprio destaque como a audaciosa loira de Hollywood. Com uma figura muito voluptuosa e uma personalidade divertida, ela percebeu cedo que a atenção da mídia podia ser conquistada ao dar à imprensa algo picante para publicar. Seu lema poderia ter sido: faça notícia todos os dias. Quer fosse aparecer em uma estreia de filme com um vestido justo que corria o risco de se desfazer, ou fingir um deslize de guarda-roupa, ela conscientemente borrava a linha entre estrela e buscadora de publicidade. O contexto também era que, no final da década de 1950, o sistema de estúdio estava enfraquecendo. As estrelas tinham mais liberdade para gerar suas próprias acrobacias publicitárias e Mansfield aproveitou essa liberdade. Ela também reconhecia que a polêmica mantinha seu nome em circulação, mesmo que seus filmes não fossem sucessos de bilheteria. Em certo sentido, Mansfield anteviu a celebridade moderna no estilo de reality show que é famosa por ser famosa. Um artigo observou que ela estabeleceu o modelo para as estrelas de reality show de hoje, através de sua persona cuidadosamente elaborada e publicidade infame, acrobacias.
Cada movimento dela era calculado para garantir espaço nas colunas. A motivação era pura autopromoção. Uma tentativa de se manter relevantes e lucrativos através do burburinho da mídia. Ela gostava do valor do choque e fazia o papel de loira tímida e tola em público, enquanto na verdade era bastante astuta em manipular a mídia. A reação do público na época. As reações foram mistas ao longo dos anos. Inicialmente, o público ficou excitado e divertido. Em meados dos anos 50, o público e a imprensa acharam suas ações ousadas e, divertida, um tipo de travessura que empurrava limites na era Eisenhower, mas que podia ser levada na brincadeira. As revistas masculinas adoravam-na. Ela conseguiu uma capa na revista Life e muita publicidade que a retratava como o novo símbolo sexual desinibido. No entanto, à medida que repetia os mesmos truques, uma reação negativa cresceu. No final da década de 1950, a mídia tradicional começou a criticá-la. Um editorial amplamente citado na época repreendia Mansfield, e aqueles como ela, dizendo: "Achamos graça quando a senhorita Mansfield força a barriga para encher melhor o biquíni. Mas ficamos irritados quando mulheres que buscam carreira usam todas as oportunidades para exibir seu corpo sem serem solicitadas." Isso captura a mudança no tom público, de divertido para irritado. As pessoas começaram a ver as façanhas como desesperadas e vulgares. De fato, a exposição constante de Mansfield levou a retornos decrescentes. A Fox a dispensou após um tempo, parcialmente porque sua má imprensa começou a ofuscar sua atuação real. Os estilistas recusaram-se a trabalhar com ela com medo de que ela deliberadamente os envergonhasse, saindo de seus vestidos. No início da década de 1960, alguns locais literalmente colocaram placas como "Proibida a entrada de Jane Mansfield" para evitar o tipo de espetáculo que ela poderia causar. Ela começou a simbolizar o lado brega da publicidade de celebridades. No entanto, notavelmente, ela manteve uma base de fãs forte e continuou a ser a atração principal de shows. Alguns segmentos do público ainda amavam o fato de que ela lhes dava algo para falar. Os tabloides continuaram a cobrir avidamente suas façanhas escandalosas até sua morte prematura em 1967. O espetáculo exagerado do funeral de Rudolph Valentino, 1926. Quando o ícone do cinema mudo, Rudolph Valentino, morreu subitamente aos 31 anos, seu falecimento prematuro foi uma verdadeira tragédia. No entanto, o que se seguiu tornou-se uma das mais mórbidas campanhas de publicidade precoce de Hollywood. O empresário de Valentino e um diretor de funerária decidiram transformar o funeral em um evento midiático extravagante, na esperança de consolidar a lenda do ator e atrair enormes multidões. O funeral foi realizado em Nova York, onde o corpo de Valentino ficou em exibição por dias. Dezenas de milhares de enlutados encheram as ruas, e dizem os rumores que atores profissionais foram contratados para se passarem por fãs histéricos, desmaiando e chorando para adicionar drama. O caos atingiu tais extremos que a polícia teve que formar barricadas, e alguns admiradores, encantados, aparentemente desmaiaram na multidão de curiosos. Os organizadores do funeral também incentivaram os jornais a publicarem histórias retratando Valentino como um mártir romântico, alimentando uma onda de luto. Como toque final, uma misteriosa dama de preto chegava repetidamente para deixar rosas no túmulo de Valentino. Um gesto que muitos suspeitam ter sido orquestrado para manter o foco da mídia. Enquanto grande parte do público lamentava sinceramente Valentino, os críticos ridicularizavam o espetáculo como uma exploração de mau gosto. Alguns participantes sentiram-se manipulados, percebendo que as teatralidades exageradas ofuscavam o verdadeiro legado do ator. Ainda assim, o golpe funcionou até certo ponto. O status mítico de Valentino aumentou póstumamente, solidificando-o como uma lenda do cinema mudo. Mesmo décadas depois, historiadores de Hollywood notam este funeral como um exemplo precoce de tristeza pública transformada em oportunidade de publicidade. Foi um lembrete poderoso de que, em Tinseltown, até mesmo a morte poderia ser encenada para o máximo de publicidade e, possivelmente, o máximo de lucro. A grande busca por Scarlett O'Hara, de 1937 a 1938. A busca do produtor David O. Selznick para escalar Scarlett O'Hara em E o Vento Levou tornou-se uma campanha publicitária de um ano, que pode ser melhor descrita como uma caça ao talento em todo o país, misturada com espetáculo de estúdio. Após adquirir os direitos do filme em 1936, Selznick anunciou publicamente que procuraria por toda a América a atriz perfeita. A ideia de uma busca de elenco intensa não era nova, mas Selznick elevou-a a uma forma de arte de marketing.
Ao longo dos anos 1937 e 1938, o produtor deliberadamente vazou histórias para revistas de fãs sobre aspirantes a estrelas não testadas, fazendo audições em massa. Os estúdios apresentaram seus atores contratados, e amadores se enfileiraram do lado de fora dos escritórios de elenco, convencidos de que poderiam se tornar a próxima sensação da beldade sulista. Repórteres escreveram atualizações entusiasmadas sobre cada nova concorrente. Paulette Goddard, Joan Bennett, até mesmo Lana Turner, atiçando a curiosidade do público. Testes de tela de alto perfil foram realizados na frente das câmeras da imprensa. Selznick alimentou especulações ao insinuar que talvez um completo desconhecido fosse descoberto, despertando esperanças em pequenas cidades da América. Nos bastidores, Selznick já tinha alguns nomes estabelecidos de Hollywood em mente. Ainda assim, ao manter a fábrica de boatos ativa, ele transformou o processo de seleção em um grande evento promocional muito antes de filmar uma única cena. Revistas de fãs publicavam colunas semanais da busca por Scarlett. Segmentos de rádio debatiam a melhor candidata. Isso não apenas manteve e o vento levou nas manchetes, mas também permitiu a Selznick avaliar a opinião pública sobre várias atrizes. Por fim, a atriz britânica Vivien Leigh conquistou o papel. A descoberta de Leigh numa festa de Ano Novo foi a reviravolta dramática final na saga. Naquela altura, o filme era o projeto mais comentado em Hollywood, e o público estava pronto para o seu eventual lançamento. Críticos posteriormente apontaram que a manobra confundiu a linha entre necessidades autênticas de elenco e espetáculo chamativo. Mas como uma prévia da escala épica do filme, foi inegavelmente eficaz. Calendário nu de Marilyn Monroe. Escândalo que virou triunfo de relações públicas, 1952. Antes de Marilyn Monroe se tornar a loira mais famosa da Terra, ela era uma modelo em dificuldades no final da década de 1940. Uma vez, posou nua para um fotógrafo para ganhar uma modesta quantia, dinheiro que disse precisar desesperadamente para o aluguel. Anos depois, em 1952, essas fotos nuas ressurgiram e ameaçaram criar um escândalo prejudicial para a então estrela em ascensão, que estava sendo cuidadosamente promovida como uma ingênua de rosto fresco pela 20th Century Fox. Inicialmente, o estúdio entrou em pânico com a ideia de uma controvérsia com uma pin-up lasciva. A sabedoria convencional dizia que uma carreira de estrela exposta poderia acabar. No entanto, Monroe fez algo inesperado. Em vez de negar, ela admitiu ter posado nua, explicando que estava sem dinheiro e não tinha outra escolha. Sua confissão sincera e simpática, feita com uma mistura de vulnerabilidade inocente e aceitação confiante, surpreendeu a imprensa. Sentindo uma oportunidade, a Fox mudou de estratégia e transformou o potencial escândalo em uma história triunfante de um azarão. Aqui estava uma jovem atriz com a qual as pessoas podiam se identificar, lutando para pagar o aluguel como qualquer outra pessoa, que não tinha feito nada de pior do que posar para fotografias de bom gosto. O público respondeu com calor e curiosidade, em vez de indignação moral. Os jornais destacaram a sinceridade de Monroe. As revistas masculinas elogiaram-na como uma personalidade corajosa e honesta, e as mulheres simpatizaram com sua história de sobrevivência. A controvérsia rapidamente se transformou em uma onda de publicidade, com a crescente fama de Marilyn disparando. O correio dos fãs aumentou. Seus filmes viram picos de audiência. Enquanto isso, a existência do calendário tornou-se uma espécie de segredo aberto, que só aumentou o seu mistério. No final, o escândalo do calendário com nudez não foi escândalo algum, mas sim um golpe de mestre de relações públicas. A disposição de Monroe para ser transparente e a decisão da Fox de abraçar, em vez de enterrar a história, transformaram a imprensa negativa na própria plataforma que a lançou para a lista A de Hollywood. Continua sendo um exemplo clássico de como uma estratégia de publicidade hábil pode transformar um desastre potencial em carreira. Ouro. Concurso Nomeie a Estrela, de Joan Crawford, 1925. Antes de ser Joan Crawford, ela era uma jovem dançarina e atriz contratada pela MGM chamada Lucille Fay Lesueur. Os executivos do estúdio acharam Lesueur desajeitada e sem glamour, então elaboraram um golpe publicitário que também servia como pesquisa de mercado. Um concurso público para rebatizar sua estrela em ascensão. Fãs de cinema foram convidados a enviar sugestões de novos nomes artísticos, com a entrada vencedora garantindo um pequeno prêmio em dinheiro e a emoção de nomear uma futura sensação de Hollywood. Revistas e jornais publicaram histórias incentivando os leitores a enviar suas sugestões, despertando curiosidade em todo o país. Quem teria a chance de renomear essa nova estrela de rosto radiante? Milhares de sugestões chegaram.
Eventualmente, Joan Crawford foi declarada a vencedora. Quando a decisão final foi anunciada, os cinéfilos sentiam um sentimento de investimento pessoal na transformação de Lucille. Essa manobra serviu a múltiplas funções. Primeiro, gerou o burburinho inicial em torno de uma relativa desconhecida, sinalizando que a MGM tinha grandes planos para ela. Segundo, testou convenientemente quais nomes ressoavam mais com o público, dando ao estúdio um grupo focal integrado. Terceiro, posicionou a atriz como uma espécie de escolha popular, aproveitando o entusiasmo dos fãs por terem moldado seu futuro. E talvez mais importante, resolveu o problema da MGM com um último nome difícil de comercializar. Lesueur havia brincado que parecia com esgoto, longe da conotação que uma estrela glamurosa precisava. A curto prazo, o concurso foi um sucesso menor na imprensa de fãs, gerando curiosidade sobre essa estrela em ascensão. A longo prazo, deu origem a um dos nomes mais duradouros de Hollywood, Joan Crawford, que se tornaria uma estrela vencedora do Oscar e uma das maiores atrações de bilheteria da indústria. O truque Name the Star provou que até mesmo algo tão básico quanto o nome de um ator podia ser utilizado como um grande evento promocional na Era de Ouro. A sensacional RP do início de Hollywood, sequestros falsos e um leão em um hotel. Um dos primeiros grandes agentes de imprensa de Hollywood, Harry Reichenbach, definiu o tom para acrobacias extravagantes nas décadas de 1910 e 1920. Reichenbach era lendário por seus esquemas publicitários sensacionais destinados a gerar manchetes. Duas de suas façanhas mais infames foram o leão no hotel. Para promover um filme de Tarzan, Reichenbach alugou uma suíte no Hotel Belclair, em Nova York, sob um nome falso, e instalou um leão adulto no quarto. Ele até pediu 15 libras de carne bovina crua para a suíte, de modo que, quando os funcionários do hotel e a polícia inevitavelmente investigassem, encontrassem um leão festando lá dentro. Reichenbach calmamente explicou que o grande felino era a estrela de uma próxima estreia de filme de Tarzan. Contexto e motivação. A manobra foi planejada para chocar o público e despertar curiosidade sobre o filme, criando uma cena selvagem. Reação do público. Os jornais fizeram uma festa relatando a história de um promotor de filmes com um leão de estimação, e o filme ganhou publicidade gratuita. Impacto a longo prazo. Esta façanha consolidou a reputação de Reichenbach como um mestre da publicidade exagerada e mostrou aos estúdios como o espetáculo poderia se traduzir em vendas de ingressos. Também insinuou riscos éticos, mas, neste caso, nenhum dano foi causado além do susto. Sequestro falso e ousadia. Resgate. Ultrapassando ainda mais os limites éticos, Reichenbach, em certo momento, encenou o sequestro falso de uma atriz que iria aparecer em um de seus filmes. Ele não parou no rapto. Ele orquestrou uma perseguição policial simulada através da fronteira mexicana para resgatá-la. A façanha se tornou tão elaborada que atraiu a atenção indesejada do governo. Provocou uma carta irritada da administração do presidente Woodrow Wilson, implorando a Reichenbach para cessar essas travessuras. Contexto e motivação. A ideia era gerar um drama de primeira página em torno do desaparecimento de uma estrela e da sua recuperação heróica, publicitando assim o filme como um evento sensacional. Reação pública. Inicialmente, a notícia do sequestro de uma estrela teria causado alarme e uma cobertura massiva da imprensa, exatamente como planejado, até que a verdade surgisse. Mas envolver o governo dos Estados Unidos não fazia parte do plano. Isso indicou que a manobra tinha ido longe demais. Impacto a longo prazo. Esta farsa danificou a confiança e destacou os limites éticos de golpes publicitários. Reichenbach, repreendido pela crítica presidencial, teve que conter seus métodos. O incidente virou uma lenda em Hollywood, ilustrando como os primeiros agentes de relações públicas andavam na linha tênue entre promoção inteligente e fraude descarada.